Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, certo? Nessa aula de hoje a gente vai estar aprendendo a como criar esse fly esportivo aí, né? Para o time do PSG, né? Já que eles montaram aí essa super equipe, né? Com Messi, Neymar, o zagueiro aí Sérgio Ramos, né? E o Mbappé, beleza? Então, antes da gente começar essa aula, se inscreva no canal, ativem os sininhos, né? Que isso faz com que o YouTube entregue as aulas aí, as próximas aulas a vocês, certo? Deixem seu like que isso me ajuda bastante e compartilhe com seus amigos, né? Que isso vai estar me ajudando bastante também, beleza? Outra coisa também, ao final dessa aula, deixe nos comentários o que você achou dela, certo? E o que você mudaria, beleza? Quando vocês fizerem esse projeto, né, ao final dessa aula, quando vocês finalizarem o projeto de vocês, me marquem também lá no Instagram, certo? Quando vocês postarem. Meu Instagram é o Wellington Design, certo? Então, se você ainda não segue, segue lá meu Instagram, né? Que lá também eu costumo postar dicas, né? E muita novidade para vocês. Beleza? Então, vamos aqui para a aula. Antes de tudo, né? Antes da aula começar, peço a vocês que deem sempre uma olhadinha aí nos links da descrição, né? Esses links possuem um pack de artes, certo? Para vocês estarem utilizando nos seus projetos, beleza? Esse pack de artes vai fazer com que vocês agilizem cada vez mais o seu processo de criação, certo? E além de tudo, todas essas artes são editáveis, né? Então você só vai precisar lá mudar a logo do seu cliente, né? E a questão da coloração também, beleza? Outra coisa também, esse pack não vem só as artes, certo? Esse pack também vem um pack de imagens, certo? De todo tipo para vocês, certo? Tudo subdivididozinho certinho lá, beleza? Lá tem letras 3D, tem imagens em PNG, né? Imagens de jogadores, imagens de cantor, tem logos em PNG, logos famosos, certo? Tem de tudo, pessoal. Fundo, tem de tudo. Acompanhe lá. E tudo em alta qualidade, certo? E na descrição também tem outro link, né? Que é um curso para você que quer se tornar um design profissional, certo? Você que quer entrar no mercado de design, acessem lá esse link que também está na descrição, certo? Para mim é um dos melhores cursos, na verdade é o melhor curso do Brasil, certo? Se não do mundo, beleza? É um curso topadíssimo, beleza, pessoal? Outra coisa também, né, para finalizar aqui antes de a gente começar a nossa aula, é vocês ao final da aula, pessoal, deem uma olhadinha lá no link que eu estou deixando na descrição, que é do canal do nosso parceiro Ademir Web, certo? Lá tem muito conteúdo da hora também que ele faz, né? Ele ensina lá também, certo? Lá tem lives até de esporte, certo? Muito interessante, beleza? Então vamos dar início aqui à nossa aula. Para isso a gente vai estar criando um novo arquivo, né, no tamanho 1080 por 1350, que é um dos tamanhos padrões aí, né, para o Instagram, beleza? Então, criado aqui, o que é que a gente vai estar fazendo agora, certo? Desbloqueia aqui a camada, beleza? E aqui agora a gente vai, né, arrastar para cá, certo? O seguinte, pessoal. Então a gente vai estar arrastando para cá, pessoal, o seguinte, a logomarca, né, o escudo do Paris Saint-Germain, certo? Então, com ele arrastado para cá, a gente vai selecionar aqui a coloração, né? E vamos selecionar aqui esse tom de azul da logo, certo? E apaga aqui a logomarca, certo? Para a gente visualizar somente o fundo, beleza? E aqui no fundo a gente vai pegar a ferramenta lata de tinta, seleciona a camada aqui de baixo, né? E pinta ela, certo? Então vai ficar dessa cor aí, beleza? Para vocês que querem copiar diretamente o código da cor, é essa, certo? Que agora o que é que eu vou fazer, pessoal? Vou pegar aqui a ferramenta retângulo, né? Vamos criar aqui um retângulo em nosso projeto, beleza? E a coloração dele, pessoal, a gente vai fazer o seguinte: ativa aqui o logo, né? O escudo, seleciona aqui a coloração, beleza? Vem aqui e vamos escolher esse tom aqui avermelhado, certo? Que é o tom aí também do PSG. Então, uma dica aí para vocês, sempre utilizem, né, nos seus projetos cores do escudo do clube, certo? Que isso faz com que seu fly, né, tenha mais sentido, beleza? Então vamos apagar ele aqui, certo? E vamos fazer o seguinte, pessoal, visualizar novo layout de guias, né? E vamos ativar aí esse layout de guias com margem de 50 pixels, certo? Então sempre é importante vocês trabalharem com isso, certo? Com margem de segurança, certo? Então vamos clicar aqui e arrastar, né, uma linha guia para o centro do nosso projeto, que é aqui, certo? Pego o retângulo, né, selecionado aqui com a camada retângulo selecionada, vamos clicar nela e arrastar para a esquerda, né, para alinhar ela com o meio. Ctrl H, a gente apaga as linhas guias, certo?
E aqui agora o que é que eu vou fazer? Vou criar um texto, certo? Com o nome PSG, beleza? PSG. Vamos aumentar mais um pouquinho aqui ele, né? De início eu vou colocar ele aqui na cor branca só para a gente visualizar melhor, certo? Depois eu vou estar mudando isso aí. E a fonte, pessoal, que eu vou estar utilizando nela é a seguinte fonte. Deixa eu ver. Sai daqui, ó. Gauntlet, certo? Vocês podem baixar essa fonte aí na internet, beleza? E vamos tirar aqui o espaçamento do texto. Deixar em 0, certo? Voltar aqui, 0. Pronto, pessoal. Que agora o que é que eu vou fazer? Ctrl T, certo? E vamos aumentar o seu tamanho, beleza? Eu quero que ele fique mais ou menos dessa forma aí, certo? Com essa parte aqui, com o P, né? Somente dessa forma e o G também cortando aqui um pouquinho, certo? Então vai ficar dessa forma aí. Com ele selecionado, a gente vai selecionar o fundo aqui, né? E vamos alinhar na altura, certo? Para que ele fique alinhado no centro do flyer, beleza? E agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai, né, duplicar esse texto, certo? No texto de baixo, a gente vai colocar a seguinte coloração. Né? Vamos colocar aqui esse tom de azul do fundo, certo? E no texto de cima, a gente vai colocar o tom de vermelho, certo? Então, vai ficar dessa forma aí. E agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos, com Ctrl pressionado, né, selecionar, dar um clique na miniatura do retângulo que a gente criou, o retângulo vermelho, né? Então, ele vai fazer essa seleção aí. Com o PSG selecionado, né, a gente vai vindo de baixo e criar uma máscara de camada, certo? Criar uma máscara de camada nele. Alt e pressionado, a gente vai clicar e arrastar nessa máscara de camada e jogar no PSG de cima, né? Então, vai ficar dessa forma aí. E na máscara de cima, a gente vai dar um Ctrl I, certo? Então, veja só, o que foi que a gente fez? O que é o texto que era azul, né, a gente deixou mostrando somente esse lado de cá. E o texto que é vermelho, a gente colocou ele mostrando somente o outro lado também. Beleza? Então, ficou dessa forma aí o nome PSG, certo? E aqui agora o que é que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai estar, né, ativando mais uma vez aqui o símbolo do PSG, né? E a gente vai selecionar com a varinha mágica, a ferramenta varinha mágica, né? A gente vai selecionar aqui esse vermelho, né, da torre aqui que tem no escudo, né? Então a gente Shift pressionado, seleciona de cima, seleciona de baixo, né? Vamos dar um Ctrl J nela e apagar aqui o nosso escudo, beleza? Com a logo já aplicada nessa coloração, a gente vai dar um Ctrl T nela, certo? Ctrl T e aumenta bastante aqui até que ela fique mais ou menos nessa posição aí, certo? E aqui agora o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai vir nela, né? E vamos sobreposição de cor, né? E a gente vai aplicar uma coloração nela, certo? Qual a coloração, pessoal, que a gente vai aplicar? Primeiro o azul, né? E agora a gente vai jogar esse azul um pouco para baixo, beleza? Então vai ficar dessa forma aí. E dá um OK. OK novamente. Vou dar um Ctrl J nela, né? E vamos vir aqui na sobreposição de cor novamente. E agora vou selecionar esse vermelho, né? E trazer um pouco para baixo, certo? Então vai ficar mais ou menos essa coloração aí. E OK. OK mais uma vez. O que é que a gente vai fazer aqui novamente, pessoal? A gente vai converter ela em objeto inteligente. E a de cá também converte ela em objeto inteligente, certo? Então ficamos aí com um azul e uma vermelha, né? E agora o que é que a gente vai fazer? Copia, certo? Essa máscara de camada aqui para azul, desculpe, para vermelha, certo? Né? E copia a máscara de baixo de camada, a máscara de camada de baixo, né? Com Alt pressionado para azul, né? Então a gente fez, é isso aí, desculpe pessoal, tá invertido, né? Então com a máscara de camada selecionada, só você dá um Ctrl I e na outra Ctrl I também. Então ficou certinho agora, certo? Um azul escuro do lado azul, um vermelho escuro do lado vermelho. Seleciona as duas, Ctrl G, vamos colocar aqui torre, certo? Que é a Torre Eiffel, né? Lá da França. E vamos arrastar ela aqui para baixo do texto, certo? E agora a sua coloração, vou reduzir um pouquinho o seu preenchimento, deixar em 85%. E agora no texto PSG, né? Vou selecionar os dois, Ctrl G, vamos colocar aqui, desculpem, vamos colocar aqui PSG, né? Pronto. Texto criado, né? Fundo também praticamente criado aqui, né? O que é que eu vou estar fazendo agora, pessoal? Vamos vir
né, aqui e vamos criar um círculo, certo? Vamos criar aqui um círculo. Melhor, para ficar mais fácil aqui, a gente vai fazer o seguinte. Vamos dar um Ctrl J na logo do time, né, no escudo. Vamos ativar a de baixo, né? E vamos vir aqui em subexposição. Na verdade, antes, seleciona isso aqui, certo? E seleciona a cor, esse tom aqui de amarelo aqui, meio puxado para o ouro, né? Então vamos selecionar ela aqui, certo? E agora sim vamos vir em sobreposição de cor, né? Clica aqui e vamos selecionar esse tom de amarelo que havíamos criado, certo? Pronto, vai ficar dessa forma aí. Vou dar um Ctrl T nela, né? E vou reduzir um pouco mais seu tamanho. Então vamos deixar mais ou menos aqui assim. Vamos reduzir um pouco mais. Pronto, vai ficar nesse tamanho aí mais ou menos, certo? E o que é que eu vou estar fazendo agora, pessoal? Preste bem atenção agora, né? Que eu vou dar um macete aí bem importante para vocês. Vamos lá. Cria uma camada, certo? Vamos pegar aqui a ferramenta retângulo, né? E vou criar um retângulo aqui, né? Bem fininho, certo? Na cor branca, certo? Na cor branca. E vamos dar um Enter aqui, certo? Então vai ficar dessa forma aí. Vou dar um Ctrl T nele e vou reduzir ainda um pouco mais ele aqui, certo? Então vai ficar bem assim, bem fininho, né? Vou jogar ele pra cá, certo? Jogar ele pra cá. Vamos vamos rasterizar essa camada, né? Rasterizou a camada, Ctrl pressionado, seleciona aqui a miniatura, dá um clique na miniatura, certo? Ele vai criar uma seleção ao redor desse retângulo, beleza? Agora vocês vão dar um Ctrl Alt T nele, certo? E com a seta do mouse clicar para a direita, certo? Ele vai ficar dessa forma aí. E dá um Enter, certo? Ele voltou a ficar selecionado mais uma vez. Agora eu quero que ele faça várias cópias, né? Seguindo esse mesmo padrão. Porém, a gente não vai fazer isso manual. Como é que a gente vai fazer? Ctrl Shift Alt T, certo? E aí a gente vai dando Ctrl Shift Alt T, criando várias linhas dessas, certo? Seguindo um padrão aí de espaçamento, beleza? Então vai ficar dessa forma aí. Ctrl D a gente tira, né, essa seleção que tinha, né? E agora vamos dar um Ctrl T, certo? E vamos deixar mais ou menos aqui em 45 graus, certo? Veja só como ficou aqui, né? E agora, pessoal, o que é que a gente vai fazer? Seleciona aqui seleciona a logo, né, que havíamos criado esse círculo, né? Antes de tudo, converte ela em objeto inteligente para ficar mais fácil com a coloração. Pronto. Ctrl selecionado, seleciona a miniatura dela, ele vai criar uma seleção ao redor, né, dela. E agora a gente vai vir aqui nas linhas que havíamos criadas, né, e criar uma máscara de camada, certo? Agora com essa camada selecionada, a gente vai dar um Ctrl T nela. E aí vamos aumentar um pouco mais seu tamanho, beleza? Para ficar dessa forma aí. E joga ela abaixo dessa linha. Então veja só como ficou aí, né? Essas linhas, né, em formato de círculo, certo? Então vou dar um Ctrl T nela e reduzir um pouquinho mais seu tamanho. Deixar mais ou menos aqui assim, beleza? Prontinho, pessoal. E aqui agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai começar a arrastar para cá, né, a foto, a imagem dos nossos jogadores, beleza? Antes de tudo, vamos já agrupar isso aqui, né? Na verdade, eu vou deixar dessa forma, depois a gente faz um agrupamento geral aí, certo? Essa logo pode manter aí. E aqui agora a gente vai trazer para cá a foto do Neymar, né? Do Neymar, que hoje é o jogador principal do PSG, né? Vamos deixar ele aqui alinhado, certo? Mantém ele aqui dessa forma, né? Ctrl H para ativar as linhas guias, né? E a gente vai deixar ele coladinho aqui com essa linha guia, certo? E aqui agora o que é que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai trazer para cá a foto do Sérgio Ramos, né? Que foi uma nova contratação de peso aí do PSG, certo? Então aumenta mais um pouco o seu tamanho, né? Vamos colocar ele aqui mais ou menos nessa posição, certo? Lembrando que ele fica um pouco mais abaixo que o Neymar, né? Então joga ele para baixo da camada também, certo? Ele vai ficar dessa forma aí. E aqui agora a gente vai trazer para cá a foto do Mbappé, certo? Trazer a foto do Mbappé e deixar ele mais ou menos aqui nessa posição, né? E vamos aumentar o seu tamanho, certo? Aumentando aqui o tamanho dele, né? A gente vai também manter alinhado aqui com o Sérgio Ramos,
certo? Então vamos descer uma linha guia aqui para a gente ver. Beleza, certo? Vai ficar nessa mesma posição aí que ele tá, certo? Então veja aí como ficou o alinhamento, veja só como ficou o alinhamento aí dos nossos jogadores, né? E dá um Enter. Ctrl H para retirar as linhas guias, né? Veja só como ficou aí, né, a diagramação dos nossos jogadores, certo? Que agora o que é que eu vou estar fazendo, pessoal? Vou pegar aqui a foto dos três, né? Vou dar um Ctrl T nelas e vou aumentar um pouco mais o seu tamanho, certo? Vou deixar mais ou menos aqui assim. E baixa mais um pouco, né? Ctrl H para ativar as linhas guias, né? E vamos deixar o cabelo do Neymar alinhado com a linha guia, a margem principal, né? Então, Enter aí, certo? Ctrl H para retirar as linhas guias. Então ficou dessa forma aí, certo? Que agora a gente vai começar, né, a aplicar os tratamentos nessas imagens, certo? Vou pegar a foto do Mbappé, apesar dele ter ficado alinhado na parte superior, mas eu não estou achando ele alinhado com Sérgio Ramos, né? Então vou pegar só o Mbappé aqui e baixar um pouco mais seu tamanho. Pronto, agora sim ficou legal. Vou selecionar todos eles, na verdade vou selecionar aqui o Sérgio Ramos, Ctrl Shift A, né, para a gente abrir o Camera Raw. E aqui agora a gente vai fazer uns tratamentos aqui nessas imagens, certo? Vou aumentar de início a claridade, né? Vamos deixar em mais 45, vou aumentar um pouquinho da textura, certo? Vou vir aqui em nitidez e colocar 15% de nitidez, né? E reduzir, né? Vamos aplicar aqui uma redução de ruído, certo? Para ficar dessa forma aí. Então, 35% aí, redução de ruído. E ok, certo? Agora o que é que eu vou estar fazendo, pessoal? Com Alt e pressionado, a gente vai copiar todo esse filtro, né, para as outras imagens, certo? Alt pressionado, que clica no filtro e arrasta para as outras imagens, beleza? Então veja só como ficou aí o tratamento, certo? Agora veja uma coisa, pessoal, veja só que o Sérgio Ramos ele está com a pele mais amarelada, né, do que o Mbappé e o Neymar, né? O Mbappé e Neymar tá com a pele um pouco mais avermelhada. Então a gente vai pegar aqui a imagem do Sérgio Ramos, vamos dar um Ctrl U nela, certo? E vamos reduzir um pouquinho aqui, né, a matiz, colocar em -6. Então veja que agora, né, ele ficou mais no padrão dos outros jogadores. E dá um OK, né? Isso, né, faz parte da ambientação, beleza? Seleciono os três aqui, né? E agora vamos fazer o seguinte, converte em objeto inteligente, certo? Por que eu converti em objeto inteligente? Para que a gente possa aplicar todos eles, né, aqui ao círculo, certo? Aquele círculo amarelo. Como eu fiz isso, Alt pressionado, coloca o mouse, a setinha do mouse entre uma camada e outra, né? E clica quando aparecer a setinha, certo? Então ficou dessa forma aí. E agora eu vou dar um Ctrl J nessa imagem, né? Para quê? Para a gente criar uma cópia dela. E agora eu vou criar uma máscara de camada, B do seu teclado, certo? Vamos vir aqui e vamos aumentar a dureza dele para 100%. E vamos aumentar aqui o pincel, certo? O que é que a gente vai estar fazendo aqui agora? Vamos apagar toda essa parte que está em excesso aqui, né, na nossa arte, certo? Então, vamos apagando aqui, certo? Vou deixar somente até onde tem o círculo, né? Então veja só como ficou. E essa pontinha da mão aqui, pessoal, é um ponto de distração, certo? Então o que é que eu vou fazer nela? Também apago, certo? Não tem necessidade desses dedos estarem aparecendo aqui. Beleza? Então veja só como ficou aí, né? Aí os nossos jogadores, certo? E para complementar aqui os jogadores, o que é que eu vou fazer? Vou trazer o Messi para cá, certo? Antes de tudo, o que é que eu vou fazer aqui? Vou selecionar toda essa parte dos retângulos, né? E dos retângulos não. Dos círculos, né? E dos jogadores. Ctrl G neles, vamos colocar aqui jogadores, beleza? Jogadores. E aqui agora o que é que eu vou fazer, pessoal? Vou pegar essa parte do PSG, né? Essa parte da torre e o fundo todo aqui e vou criar um grupo deles, né, com o nome BG, certo? Que é o nosso background, beleza? Então veja só, tudo agrupadozinho certinho, né? Show de bola, beleza? Deixe nos comentários aí se vocês costumam agrupar, né, os seus projetos, né? Eu não costumo sempre agrupar, né, mas é sempre importante vocês manterem agrupado, beleza?
Agora vamos desativar o modo suicida aqui, certo? E vamos salvar esse texto, certo? Vamos salvar aqui, desculpa, esse texto aqui. Vamos salvar aqui, né? Essa arte, né? Então vamos colocar aqui flyer, PSG. Como já tem um arquivo, vou colocar aqui aula, né? Prontinho, salvo aqui, certo? Lembrando que quando vocês reproduzirem essa arte, certo? Eu sempre aconselho vocês fazerem com outros clubes, né? Com outros jogadores, para aguçar mais ainda o seu treinamento, certo? Então, quando você fizer sua arte, me marque lá no Instagram, o Wellington Design, certo? Que eu vou estar repostando vocês, beleza? E não se esqueçam também de estar seguindo, né, o nosso Instagram, que lá tem muito conteúdo da hora, certo? Sempre eu posto as novidades, né? E algumas dicas também aí, mais práticas aí do Photoshop, né? E outra coisa também, pessoal, não se esqueçam, os links da descrição, né? Nesses links lá vocês vão encontrar bastante conteúdo bacana, certo? Que vai agilizar cada vez mais aí seu projeto, seu processo de criação, certo? Como eu já falei, lá tem um pack de letras 3D, de arte, de imagem em PNG, né? Você não vai precisar estar cortando o fundo, né? E imagens de alta qualidade para você estar utilizando no seu BG, certo? Diversas outras coisas lá, certo? Então, acessem lá o link. E também tem o curso para vocês que querem ser um design profissional, certo? Então, acessem lá os links da descrição, beleza? Então, vamos dar continuidade aqui, pessoal. Vou estar trazendo para cá a foto do Messi, certo? Vamos estar trazendo para cá a foto do Messi. Vamos pegar ela aqui, certo? Vamos jogar mais ou menos aqui assim, nessa posição. Enter, né? Para ele transformar em objeto inteligente. Ctrl T. E agora vamos reduzir o seu tamanho, né? E deixar mais ou menos aqui nessa posição. Dá um OK, Ctrl H para ativar as linhas guias, né? E vamos alinhar o pé dele aqui com a linha guia, certo? Vai ficar mais ou menos aí nessa posição o Messi. Vou jogando um pouco mais para cá. Beleza? Ctrl H, certo? Veja agora que já colocamos o Messi aqui. E agora vamos o que? Aplicar o Camera Raw nele, certo? Vamos fazer o tratamento aí. O tratamento vai ser o seguinte. Vamos aumentar um pouco a exposição, né? Vamos aumentar um pouco da claridade, certo? Vamos aumentar a claridade dele. Vamos vir aqui agora na luminescência, né, que é a redução de ruído, e vamos aplicar a redução de ruído no jogador, né? E vamos aplicar um pouco de nitidez também, certo? Então vamos deixar ele dessa forma aí, dá um OK, certo? Veja só, né, que nosso jogador já está aqui com a imagem tratada. Ele está com o mesmo problema do Sérgio Ramos, né, que é com a pele mais amarelada. Então vamos dar um Ctrl U nele, né, e vamos trazer aqui para -6, que é para deixar ele mais avermelhado como os outros jogadores, beleza? Então veja só que ele ficou aí, né, já bem no padrão dos outros jogadores. Porém, eu estou achando a camisa dele um pouco mais clara que a dos outros. Então como é que eu vou corrigir isso? Dá 2 cliques no filtro do Camera Raw, né? E a gente vai vir agora aqui nos pretos, certo? E vamos aumentar, diminuir na verdade essa barrinha aqui para os pretos ficarem mais escuros, né? E dá um OK. Pronto. Agora veja só como ficou, né, o Messi, certo? E aqui agora, pessoal, a gente vai trabalhar numa coisa, certo? Que muitos têm dificuldade, né? Que é a sombra, certo? A sombra do jogador, para que ele não fique flutuando aqui na nossa arte. Então, como é que a gente vai estar fazendo isso? A gente, abaixo dele, vamos criar uma camada, né? B do seu teclado, certo? Vamos reduzir aqui, achatar na verdade, o pincel, né? E vamos levemente rotacionar ele um pouco para cima, né? Para ele seguir aqui a chuteira do jogador, certo? E vamos reduzir aqui seu tamanho. Na verdade, vou até trazer um pouquinho mais para cá, né? Pronto, agora sim. Com o pincel já selecionado aqui, né? Com o B do teclado você seleciona o pincel, a gente vai arrastar para a cor preta, certo? E aqui agora a gente vai aumentar um pouco mais o pincel e dar um clique, né, aqui abaixo do pé do jogador. Porém, a dureza tem que estar em 0, certo? É para ele criar esse efeito esfumaçado, certo? Então vamos dar um clique aqui, veja só como ficou aí, né? Vou dar um Ctrl Z e vou aplicar um pouco mais para o lado de cá, né? Então veja só aí como ficou, certo? A sombra aí
do pé do jogador, certo? Porém, o que acontece? Essa sombra que a gente criou é a sombra projetada, certo? Então ela é uma sombra mais clarinha, certo? Então deixa ela um pouco mais clara aí, beleza? 50% aí. Vamos criar outra camada, certo? Com o mesmo pincel, da mesma forma que tá, a gente vai reduzir o seu tamanho. E qual é a parte aí do pé que está em contato com o solo, né? Essa parte da frente e essa parte de trás, né? Esse meio aqui ele é um pouco mais alto, então vamos dar um clique aqui, certo? Ctrl Z, vamos alinhar ele melhor aqui. E outro clique, né? Reduz um pouco mais o pincel, outro clique aqui atrás, né? Então veja só que sombra aí a gente acabou criando, né? Vou reduzir um pouquinho mais o seu preenchimento para não ficar tão forte, certo? Então veja só que fonte, que sombra perfeita aí que foi criada, certo? E no outro pé, veja que esse outro pé ele está em outra perspectiva, né? Esse pé está de lado e esse daqui está de frente. Então como é que a gente vai estar criando essa sombra desse outro pé, né? Deixa eu ver aqui, vamos criar uma nova camada, certo? E aqui agora, B do seu teclado, com o pincel selecionado, a gente vai fazer o seguinte. Vamos deixar ele um pouco mais largo, certo? E deixar a rotação dele aí mais ou menos nessa posição, certo? Então vamos, deixa eu rotacionar um pouco mais para cá. Beleza, vai ficar mais ou menos aí nessa posição que está aqui, certo? Reduz um pouco o pincel, certo? E vamos criar aqui agora uma sombra da seguinte forma, certo? Trazendo ela dessa forma aqui, beleza? Veja só como ficou bastante forte, né? Então o que a gente vai fazer? Reduz bastante aí o seu preenchimento, certo? Vamos deixar aí mais ou menos 23%, certo? E agora sim a gente vai criar a sombra de contato, né? Essa sombra que a gente criou agora foi projetada, agora sim a gente vai criar a sombra de contato. Como a gente vai criar essa sombra de contato? Reduz o pincel, certo? E aqui agora a gente vai criar uma sombra mais próxima do pé do jogador, certo? Então vamos criar essa sombra aí mais próxima do pé do jogador para ficar dessa forma aí, beleza? Só que ela ainda também está muito forte, então vou reduzir o seu preenchimento aqui para mais ou menos 50%. Então veja só aí, né? Que sombra perfeita que a gente criou no nosso jogador. Não é nada exagerado, certo? Sombra é suave, é só para dar aquele aspecto que ele está pisando em algo. Beleza? Então sombras criadas, né? Agora a gente vai agrupar todas essas camadas aqui das sombras do jogador e vamos colocar aqui Messi, né? Então Messi criado, os outros jogadores também, beleza? Então veja aí que o nosso fly vai ganhando forma, né? E aqui agora o que eu vou estar fazendo, pessoal? Eu vou arrastar para cá, certo? Algumas coisinhas aí que a gente vai estar utilizando no nosso projeto, beleza? Primeiramente, essa marca do Jordan, né? Que é a patrocinadora das camisas deles, né? Do PSG. E a gente vai fazer o seguinte agora, pessoal. Rasteriza essa camada, certo? E a gente vai pegar aqui a ferramenta borracha mágica, certo? E vai dar um clique na cor branca. Com a tolerância em 100%, a gente dá um clique na cor branca. Beleza? Então a gente apagou tudo que era branco, ficou somente a marca que a gente estava precisando. Certo? Então converte ele em objeto inteligente agora, beleza? Ctrl U, certo? E aumenta a luminosidade para 100% para ele ficar branco, né? Ctrl T, certo? Reduz o seu tamanho, né? Que aqui é só um acessório a mais, né, para nossa arte. Ctrl H, vamos centralizar ele aqui com as linhas guias, né? Vou retirar essa linha guia daqui, beleza? E vamos alinhar ele dessa forma aí. Ctrl T, eu vou reduzir um pouco mais ainda o seu tamanho, vai ficar dessa forma. Ctrl H, né, para retirar as linhas guias. Então veja só como ficou aí, né, a marca, né? E aqui agora o que, é que a gente vai estar fazendo, pessoal? Vou estar trazendo para cá, né? Essa liga aqui, né, que é a liga que é a Champions League, né? Por que eu estou colocando a Champions League aqui? Porque faz parte das principais ligas, né, que o PSG vai disputar esse ano, né, nessa temporada. Então eu vou colocar aqui a logo da Champions League, né, e vou trazer também a logo aí da Liga 1, né, que é essa logo que é a logo da liga francesa, né? Então vamos colocar ela aqui também, certo? Reduz também seu tamanho, Ctrl H para aparecer as linhas guias, né? Vou alinhar ela aqui com a linha guia, beleza? Vamos colocar nessa posição, dá um Enter, né? E a logo da Champions vamos alinhar também aqui, Ctrl T, né? Desculpe. E vamos colocar também nessa posição aí, beleza? Para ficar, né, centralizado, alinhado, né, com a Liga 1.
E agora o que é que a gente vai fazer, pessoal? Ctrl U, né? Ctrl U e aumenta a luminosidade para ficar branco, certo? Ctrl U, aumenta a luminosidade para ficar branco. Essa é uma forma mais prática da gente estar deixando tudo branco, certo? Mas tem diversas outras formas que vocês podem estar utilizando. Ctrl H para retirar as linhas guias, né? E aqui eu vou fazer o seguinte. Vou criar uma nova camada, certo? Pegar a ferramenta aqui, elipse, né? Criar um retângulo perfeito aqui, um círculo perfeito. Como é que a gente cria esse círculo perfeito? Clica e com Shift pressionado a gente dimensiona, certo? Ele vai ficar dessa forma aí. Na sua coloração branca, né? E dá um Enter. Então ele ficou dessa forma aí, pessoal. Ctrl pressionado, a gente vai selecionar a miniatura dele, né? Rasteriza essa camada. Ctrl Alt T, né? Para criar essa cópia dele e arrasta para cá e dá um Enter, certo? E agora para a gente criar várias cópias de forma automatizada, Ctrl Alt Shift T, né? E vai criando aí várias cópias desses círculos, né? Desses pontos, beleza? Ctrl D para retirar a seleção e tá criado aí esses pontinhos, né? Agora o que a gente vai fazer? Vamos alinhar ele aqui com a seta do teclado mesmo, certo? Com as logos das ligas, né? Vou arrastar essa logo para cá um pouco mais, certo? E os pontos um pouquinho mais para cá também, né? Vai ficar dessa forma aí, certo? Então veja só aí, né, que a gente acrescentou aqui mais alguns acessórios aí para nossa arte, né? Uns complementos, certo? Então o que é que eu vou estar fazendo aqui agora, pessoal? Com essa elipse 1 selecionada, vamos selecionar até essas duas logos aqui, né? Ctrl G. E vamos colocar aqui logos, vamos colocar aqui logos campeonatos, né? Logos campeonatos. E essa daqui é a do Jordan, né? Então vamos selecionar tudo isso aqui, Ctrl G, vamos colocar aqui Jordan, né? Logo do Jordan. Pronto, pessoal. Então veja aí que o nosso Fly está bem organizadozinho, né? Então fica bem agradável aí para a gente estar visualizando, né? E agora vamos ativar a logo do PSG, né? Veja só que a gente coloca ela lá no início, utilizando ela de diversas formas aqui, né? De diversas formas, e agora que a gente está utilizando ela da forma correta, né? Então, Ctrl T nela, vamos deixar mais ou menos desse tamanho, Ctrl H, né? E vamos alinhar ela aqui com as linhas guias, certo? Ctrl Shift A nela, né? Para a gente abrir o Camera Raw, certo? E vamos aumentar a claridade, certo? Pode deixar em mais ou menos 53, para ficar mais ambientada com o Fly. Ctrl H agora, certo? Então veja só como está ficando aí nosso Fly, beleza? Uma coisa, pessoal, muitos aqui não tem o Camera Raw, então como é que vocês podem estar fazendo esses tratamentos que a gente está fazendo, iguais como a gente faz no Camera Raw? Vai dar um pouco mais de trabalho? Vai, mas vocês vão conseguir, certo? Através, né, desses efeitos aqui, né? Aqui você pode estar trabalhando com curvas para fazer aquele efeito da claridade, né? Vocês podem estar trabalhando com brilho e contraste, com os níveis, com a exposição, vibratilidade, né? Matiz, certo? Tudo isso aí vocês conseguem estar trabalhando, né? Igual o Camera Raw, beleza? O Camera Raw veio, na verdade, para facilitar a nossa vida, né? Para agilizar. E aqui agora, pessoal, o que a gente vai estar fazendo, né? Na logo, no nome PSG, aqui no fundo, eu vou dar um Ctrl T nele, pessoal, e vou aumentar um pouco mais o seu tamanho, certo? Quero que ele fique mais ou menos aqui assim, passando, né? Passando aqui da bola, né? Desse círculo aqui. Dá um Enter, certo? Ah, mas não dá pra ver que o nome é PSG e tal. Tudo bem, pessoal, isso aí é só um complemento aí para nossa arte, né? Não é algo que a gente queira levar como informação, certo? Vai ficar dessa forma aí. E agora sim, vamos dar continuidade aqui. Vou selecionar esse aqui, vou colocar aqui logo, vou botar aqui escudo, né? Fica mais fácil, escudo. Pronto, escudo, né? Que é o escudo do PSG. E para finalizar essa parte de composição, eu vou estar arrastando para cá, pessoal, o seguinte, essas setinhas aqui, né? Essas setinhas aqui, e a gente vai selecionar com a ferramenta seleção aqui, ou desculpe, varinha mágica, essa seta aqui, certo? E vamos fazer o que com ela? Criar uma nova camada, B do seu teclado, né?
Vamos voltar aqui o teclado para a posição de origem, né? Vamos aumentar bastante seu tamanho, né? E vamos pintar essa parte que está selecionada, certo? Ctrl D, a gente vai deletar agora essas setas que a gente havia criado, né? Vamos trazer essa seta aqui para cima, Ctrl T nela, certo? Vamos rotacionar aqui, certo? Para 90 graus, deixar dessa forma aí. Ctrl pressionado, a gente seleciona ela, né? Ctrl Alt T, certo? E vamos descer ela aqui para a gente criar algumas setinhas dessas, certo? Ficar dessa forma aí. E agora Ctrl Shift T. Eita, desculpem. Enter, né? Ctrl Shift T, certo? Pronto, dessa forma aí. Feito isso, Ctrl D, converter em objeto inteligente, certo? Ctrl T para a gente redimensionar e vamos colocar ela aqui nessa posição, beleza? Dá um Enter. Ctrl H para ativar as linhas guias, né? E vamos colocar ela aqui nessa posição, certo? Ctrl T, vou reduzir um pouco mais seu tamanho, né? Pronto, ficar dessa forma aí. E agora o que é que eu vou fazer com ela? Alt pressionado, clica e arrasta, com Alt e Shift pressionado, né? Clica e arrasta para essa posição, certo? Vou duplicar essa camada novamente, Ctrl J, Ctrl selecionado, arrasta ela para cá, Ctrl T, vou rotacionar ela, Enter, certo? E aqui agora vou colocar ela alinhada aqui com a logo aqui do Paris Saint-Germain, né? Com o escudo, Ctrl H, certo? Vou até jogar um pouco mais para cá assim, beleza? Para manter o espaçamento aqui e cá, né? No outro eu não deixo esse espaçamento dessa forma, mas nesse eu vou deixar. Então veja aí como ficou o nosso flyer, certo? Nosso flyer está praticamente finalizado. Vou selecionar tudo isso aqui, né? E vou colocar aqui setas, beleza? Agora para finalizar a gente vai ambientar tudo isso, né? Para ambientar, o que é que eu vou fazer aqui? Vamos vir em pesquisa de cores, né? Eu gosto sempre de ambientar com as pesquisas de cores, certo? E aqui agora a gente vai procurando algumas pesquisas. Eu gostei dessa, né? Que trouxe mais essa vibração para as cores, né? Então vou reduzir aqui o seu preenchimento, certo? Deixar aqui em mais ou menos 40%, né? E veja só que legal aí que está ficando o nosso fly, né? Vou aplicar mais uma pesquisa de cor, certo? Mais outra pesquisa de cor. E aqui agora a gente vai procurando mais uma pesquisa de cor que nos agrade, certo? Vamos ver se tem mais alguma, né? Eu gostei dessa aqui também, Drop Blues, né? Que ele traz esses tons mais frios, né? Veja como ambientou bem as camisas, né? Só que ele está muito forte, então eu vou pegar aqui sua opacidade e deixar aqui em 30, 40% também, né? Então veja só como ficou aí esse Drop Blues, né? E vamos aplicar mais outra pesquisa de cor, certo? Vou aplicar mais outras pesquisas de cores aqui. Vamos ver quais que tem mais aqui para a gente estar aplicando. Essa daqui, pessoal, eu gostei bastante dessa, certo? Só que foi o que eu fiz nela. Eu vim aqui, certo? E apliquei um modo de multiplicação nela. Desculpe, um modo de mesclagem, né? Não lembro ao certo qual foi, mas se não me engano foi essa luz indireta, né? Para ele dar mais contraste às cores, certo? Na verdade não, pessoal, foi essa daqui, cor mais clara, certo? Foi essa daqui, cor mais clara. E reduzir bastante aqui o seu preenchimento, beleza? Mas veja que legal também, pessoal, que ela ficaria, né? Se fosse no modo normal também, né? Veja só que interessante, né? Vou botar aqui no modo cor mais clara, gostei mais, né? Então, feito isso, vou aplicar mais outras pesquisas de cor aqui e ver se tem mais alguma coisa que nos agrade aí, certo? Então vamos descendo, vamos ver, essa daí também fica massa, certo? Tá bastante legal. Descendo aqui. É nessa hora, pessoal, que vocês podem estar, né, fazendo diversas coisas, certo? Utilizando a criatividade para vocês, certo? Vou utilizar esse software Arm e vou reduzir aqui o seu preenchimento para 15%, certo? Então vou selecionar tudo isso, certo? Ctrl G, vou colocar aqui ambientação, certo? Então veja só como ficou nosso fly, sem ambientação e com ambientação, né? Veja como ficou tudo mais harmônico, né? E nessa ambientação ainda vou aplicar curvas nele, certo? Então, vou dando alguns cliques aqui, criar alguns pontos, certo? E vou alinhar esses pontos aqui novamente ao centro, né? Pronto. E aqui agora, a partir desses pontos, eu vou trabalhando nas cores escuras, né?
os tons médios, certo? Vou reduzir um pouco também, e os tons mais claros, né? Então, veja só como ficou a ambientação aí do nosso flyer, certo? Veja aí que legal que ficou, né? E beleza, pessoal. Esse daí foi a nossa ambientação, né? Veja como ficou bem mais ambientado nosso flyer. Para finalizar, Ctrl Alt Shift E, né? E vamos dar aquela última tratada no Camera Raw, né? Aqui vocês podem utilizar a criatividade de vocês também, certo? Então, Ctrl Shift A, certo? E aqui agora o que a gente vai fazer? Aumentar a claridade, certo? Pouco, não aumentar muito, porque a gente já aplicou bastante claridade nos jogadores, né? E aqui na nitidez, vou aumentar a nitidez para 15, certo? E o granulado para 10, beleza? E aqui, pessoal, na vibração, vou retirar um pouquinho da vibração, certo? Pouca coisa, não muito. Só porque eu achei que o vermelho ficou muito forte, então vou retirar um pouquinho. Então veja só aí, né, como ficou o nosso flyer, beleza, pessoal? Deixem nos comentários o que vocês acharam desse flyer, beleza? Se vocês gostaram, se vocês curtiram, beleza? E se você gostou, deixe seu like, que isso me ajuda bastante. Se inscreva no canal, compartilhe para seus amigos, certo? E ativem os sininhos, que é para vocês ficarem por dentro das próximas aulas que eu venho trazendo. Certo, pessoal? Outra coisa também, não se esqueça de olhar os links da descrição, certo? Lá tem muito conteúdo show de bola, certo? Mais uma vez, lá tem o pack de artes e pack de elementos, né? E tem o curso também para você ser um profissional de design. Beleza, pessoal? Para finalizar, se você reproduzir essa arte ou se você fizer ela com outros jogadores e outro clube, né? Me marque lá no Instagram quando vocês compartilharem, certo? Que eu vou estar repostando vocês. Beleza, pessoal? Valeu, fui, tchau!